bem-vindos a mais um episódio do Fala Farma, podcast da Farmapele Alagoas. E hoje, uma presença ilustre do médico Dr. Alberto Santos, além de tudo, meu amigo. É um prazer imenso, Thiago, pode ter certeza disso. Estava ansioso para começar com vocês esse momento, que eu acho que foi uma atitude muito assertiva de vocês, porque eu sempre comento, não só nas entrevistas, nas aulas, nos treinamentos, nas palestras, que a população ela não está carente de informação, a população está carente de conhecimento. E o que eu noto dentro do podcast do Fala Farma é essa essência, não jogar apenas a informação, e sim aprofundar no conhecimento. E eu estou muito honrado em estar aqui com vocês hoje. A gente agradece a presença do doutor e lembrando que vamos tratar hoje de um tema que acomete muitas mulheres ao redor do mundo, que é a endometriose. Isso mesmo. A endometriose, eu costumo dizer que ela é a principal inimiga da mulher contemporânea. E não existe eufemismo aí, tá? Ou seja, ela é a principal inimiga da mulher contemporânea. Então, para começar um pouco, falar de forma simples, o que é de fato a endometriose? Bem, a endometriose, eu já deixei meu rótulo para ela. A endometriose é a inimiga da mulher moderna. No entanto, eu tenho que conceituá-la de forma técnica. A endometriose acontece, Thiago, quando há o aparecimento dos tecidos endometriais fora da cavidade uterina. Vamos traduzir isso? O útero é dividido em 3 camadas, basicamente. Uma camada externa, que é chamada de perimetra, uma camada interna, que é chamada de endométrio, e uma camada intermediária, que é chamada de miométrio. Essa camada externa, ela é apenas para recobrir literalmente o útero. Ela é como se fosse uma película que fica ali, igual àquela que você encontra no fígado, muito parecida. A camada mediana, que é a camada muscular propriamente dita, é o miométrio. É o útero propriamente dito, tá? É como se fosse o coração, é um músculo oco. E o endométrio é uma camada onde, com o passar do ciclo do mês, ele vai sofrer alterações. Ele pode afinar ou engrossar, de acordo com o período do mês. E é essa camada interna que, quando a mulher se prepara para engravidar, é que está apta para receber o concepto, ou seja, o óvulo fecundado. Bem, em algumas mulheres, essa camada interna, que caso ela não viesse engravidar, ela sairia como menstruação normal, porque ela é a que é responsável para gerar a menstruação, ou seja, a mulher passou ali o período para engravidar, período fértil. Ela não engravidou, o órgão, o próprio organismo vai dizer, olha, esse tecido não me serve mais, eu vou descartá-lo para mês que vem eu gerar um novo tecido e engravidar. Essa é a função do endométrio. O que acontece? Em algumas mulheres, esse tecido, Thiago, ele aparece em outro local que não seja só dentro do útero. É como eu posso dizer para você que ele nasce num local ectópico, fora da cavidade uterina. E ele pode acontecer dentro de outros órgãos, como ovário, trompa, pode estar no intestino, pode estar no pulmão, pode estar no cérebro, pode estar em qualquer órgão do corpo. Então, quando sofre o estímulo para esse órgão engrossar para receber um bebê, o organismo não sabe para onde está indo esse comando. O comando não está indo só para o endométrio do útero. O organismo está mandando de forma generalizada. Então, onde tiver esse endométrio, ele vai ser estimulado. Então, se ele tiver um foco de endométrio no intestino, ele vai engrossar no intestino e vai menstruar no intestino quando ela não engravidar. Se ela tiver esse tecido no cérebro, ela não vai só sofrer a alteração dentro do útero, vai sofrer lá no cérebro. Então, há casos de pacientes com convulsão, que não sabia o que era. Ela estava, na realidade, entre aspas, menstruando no cérebro. Eu operei semana passada uma mulher que menstruava pelo umbigo. Eu vou dividir com vocês essa imagem para que vocês possam depois colocar, até mesmo nas edições, como é interessante e importante
a população saber, porque muitas vezes eu estou com uma doença aqui no meu umbigo, não sabe o que é. Então você todos os meses menstrua pelo umbigo, mas tem lugares que você não tem como ver o sangramento sair. Interessante, eu nunca ouvi falar dessa possibilidade. Né? Exato, exatamente. O cérebro da endometriose afetar desse processo lá no cérebro. No cérebro, porque ainda a medicina não sabe esse processo, ainda não tem essa profundidade de conhecimento, como foi que foi parar lá. Existem teorias embasado em provas, que temos achados e tudo mais, mas ainda são teorias. E essas teorias, elas estão norteando que você já nasce com aquelas alterações lá. Existem teorias celômicas, existem teorias da menstruação retrógrada, existe a teoria da iatrogenia, da disseminação à distância. Por quê? Porque muitos defendem que a endometriose pode ser disseminada pela linha linfática. Então, por aí vai. Mas o que importa é que a gente tem que entender que a endometriose não é mais uma doença restrita à cavidade pélvica. Que era o que eu imaginava, Exato. Que era restrita àquela região. Não, hipótese nenhuma. Ela hoje está à distância. Eu tenho uma paciente que ela tem no fígado, então ela não tem como operar aquela lesão, porque tem uma certa limitação pela localização, e foi optado em fazer uma terapia conservadora, e é assim que funciona. Então, essas pacientes têm que serem vistas de uma forma tão aprofundada, porque até uma década atrás só se falava em endometriose pélvica, né? E não é bem assim. Assim, para a gente continuar, quais seriam os principais sintomas? Como é que a mulher hoje ela poderia perceber, né, que tem algo errado ali com ela? Bem, Tiago, o primeiro ponto dessa sua fala é talvez a fala mais importante, porque conceituar a endometriose fica fácil. Você hoje coloca no Google e o paciente vai ver o que é o conceito da endometriose, não vai entender na maioria das vezes, porque são conceitos muito técnicos. Os especialistas que colocam essas explicações no sistema não colocam, não traduzem. Por isso que eu falei no início aqui da nossa conversa o quanto é importante o Fala Pharma, porque ele traz a possibilidade de a gente traduzir isso para os pacientes, para as pessoas, né, Tiago? Então, o Fala Pharma, ele não está interessado em jogar informação como está lá na plataforma. Ele está interessado em traduzir. Então, vamos traduzir. Primeiro, o conceito foi dado. Então, vamos agora para os sintomas. Que sintomas são esses? E é onde aí a sua principal pergunta, eu acho que a pergunta mais importante da nossa conversa hoje é sobre a sintomatologia, porque o tratamento ela vai precisar de um especialista. Sim, o conceito ela vai ter de acordo com o seu entendimento, mas quem vai explicar é o médico. Mas os sintomas, Tiago, é uma quebra de tabu, é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque ao longo de toda a existência da mulher, a mulher sentiu dor. Não todas, um percentual. Porque a endometriose não é uma doença de agora, é uma doença desde o início da humanidade, ponto. Claro que ela vem aumentando, a gente vai conversar sobre isso. Mas a mulher não nasceu para sentir dor, tá? Para menstruar. Você já relatou isso? Não é isso? Em outro momento. Exatamente. O criador de tudo isso, o grande Pai Celestial, não faria um ato falho assim. Então, houve algum problema ali com a própria humanidade que fez com que a mulher sentisse dor. Então, qual é o principal sintoma? Dor pélvica. O principal sintoma é dor pélvica. E daí, erroneamente falando, as pessoas, porque o principal sintoma é dor pélvica, então a doença fica na pelve. E é por isso que eu corrigi anteriormente que a endometriose pode aparecer em qualquer parte do corpo. Mas o principal sintoma é dor pélvica crônica, aquela dor que persiste em mais de 6 meses. Essa dor, ela pode estar relacionada à menstruação, tá? É muito mais comum nos períodos perimenstruais, quando a mulher está se preparando para a menstruação. Lembra do conceito que eu falei? Que quando o corpo começa a preparar a mulher para engravidar, ela já começa a liberar um hormônio chamado estrogênio em maiores escalas,
para engrossar essa camada interna. Esse crescimento dessa camada interna, esse mesmo hormônio estimula a endometriose, porque a endometriose é uma doença hormônio dependente, estrogênio dependente. Então, quando é que começa a ter esses sintomas? Do 6º ao 7º dia já após a menstruação. Então, é contínuo. Então, algumas mulheres relatam que diminui após a menstruação as dores, mas tem outras que 2, 3 dias depois já começam a sentir as dores de novo. Por quê? Porque ela já está sofrendo estímulo do próximo ciclo. Então, dores perimenstruais. Essa dor varia de grau, Tiago. É a famosa cólica, né? É a famosa cólica. Exato. Só que o que acontece? Todas as mulheres, quando vai menstruar, pode sentir uma cólica. É normal. Por quê? Porque o útero vai fazer o coágulo sair, o sangue sair. O útero, lembra que eu falei que ele parece um coração? Ele faz isso para poder tirar o sangue de dentro dele. Essa forma que ele faz para espremer literalmente o conteúdo de dentro do útero pode provocar uma cólica. Mas não confunda cólica com dor intensa. Um leve desconforto. Tá? Ainda hoje eu quero falar sobre isso porque a mulher não nasceu para menstruar, tá? Isso eu quero falar ainda hoje porque é um grande erro também da sociedade e elas precisam entender toda a evolução antropológica do ser humano. Então, vamos lá. Dor pélvica crônica, dor para menstruar, tá? Que o nome disso tecnicamente é dismenorreia, dor para ter relação sexual. Me diga, dentro da sua perfeição reprodutiva, a mulher vai ter um órgão que era para ter dor e o homem vai ter prazer? Não faz sentido também. Então, toda mulher que tem dor para menstruar, para ter relação, ela tem em total evidência que investigar. Pode ser um problema hormonal, pode ser um problema de cunho bacteriano, pode ser um problema de cunho fúngico, pode ser um problema de cunho emocional, tá? Pode ser um problema de cunho anatômico, no entanto, pode ser a endometriose. Então, todas as mulheres, 100%, que se queixam de dor para ter relação, independente dessa dor, qualquer grau, seja uma dor de entrada ou uma dor de profundidade. O que é isso, Alberto? A dor de entrada é na entrada, lá na penetração. Ou a dor de profundidade, é quando o órgão já atingiu a sua profundidade, ela sente uma dor, popularmente falando, em baixo ventre, né? Naquela região, ali no baixo ventre. Então, essa mulher tem que investigar em 100%. Tá? Para isso, ela pode ir em qualquer médico. Tá? Não precisa ir no super especialista. No entanto, eu não aconselho ela sair desse médico sem uma investigação. Se ela foi nesse médico, ela ouviu a frase mais comum que existe há séculos, e foi isso que piorou a endometriose. É normal, fique tranquila, tome um remedinho. Então, de fato, o segredo está na investigação. Na investigação. Né? Então, a mulher ouviu durante séculos, Tiago, que depois que você parir, vai passar essa dor. Depois que você casar, vai passar essa dor. É normal, porque você é muito jovem. Porque a endometriose acomete mais mulheres ali, nos seus maiores, a partir dos 25 anos. 18, 25 anos. Depois ela vai evoluindo. Então, todo mundo associa que é pela juventude, pela falta de experiência e tudo mais. Mas não é bem assim. Um outro sintoma muito comum da endometriose é a dor para ou evacuar, fazer cocô, ou a dor para urinar. É chamado de disúria e disquesia, tá? E também a distensão abdominal. Essa distensão abdominal também está associada mais comumente no período perimenstrual, tá? No período perimenstrual. Não confunda aquelas pessoas que têm distensão abdominal por algum tipo de intolerância, ou à lactose, ou à intolerância ao glúten. No entanto, tem que investigar do mesmo jeito, porque a sua barriga não nasceu para estar estufando toda hora. Muitas mulheres saem de casa todo slim, compram uma roupinha bem fininha, saem do jeito que ela sonhou. Quando chega depois das 3 da tarde, a barriga está desse tamanho. Pode ser endometriose? Pode, mas está mais associada a fatores digestivos. A endometriose, ela tem período.
ela manda recado. Olha, te prepara que depois do 14º dia eu vim aqui te visitar. O 14º dia que eu falo é o 14º dia após a primeira menstruação. Então, os níveis hormonais estão altos, então a mulher começa a distender um pouquinho mais, tá? Aí vem outros sintomas não específicos da endometriose, que é o quadro de irritabilidade, o quadro de fadiga, o quadro de depressão, ansiedade. Pode trazer um pouquinho também de desconforto social. Ela não consegue se adaptar muito bem aos locais, já que ela provoca 70% da baixa performance dela em tudo que ela se envolver. Uma mulher portadora de endometriose, e se ela for grave, ela vai ter apenas 30% da sua produtividade positiva. É muito baixo, né? É muito baixo. Ela aumenta a chance em mais de 54% de divórcios, violências domésticas, acidentes de trânsito. E tem muito mais. É a maior causa do mundo feminino de absenteísmo, de falta ao trabalho. As empresas que têm pacientes endometrióticas e os seus gestores não conseguem ajudá-la. Alberto, como assim não consegue ajudar? A endometriose, eu vejo muita gente empenhado no autismo, que é muito bom. Eu vejo muita gente empenhado no PCD, como no geral, como um todo. Eu vejo muita gente empenhado na questão étnica, tá? Sim. E isso é bom, é uma conquista da humanidade. No entanto, a endometriose, ela caminha para o mesmo passo. Por quê? A endometriose, ela tem caráter genético, progressivo e recidivante. Então, essa mulher que ela está inserida dentro de uma companhia, inserida dentro do mercado, ela tem que ser acolhida por esse gestor e ser auxiliada no seu direcionamento, porque ela continua sendo uma baita profissional, só que está sendo sabotada. Justamente, esses índices que você falou aí de 70-30, exatamente. É uma diferença muito considerável. Então, por isso que eu digo, essa pergunta sua foi a mais importante, porque as pessoas precisam entender a sua sintomatologia para poder buscar ajuda. Entendi. Então, assim, a gente sabe que a causa da endometriose, ela não está totalmente ainda esclarecida, né? Então, mas o que é que a ciência já descobriu até então, em relação às causas da endometriose? A menstruação propriamente dita. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho um grande mestre, eu falo sempre tenho, por mais que ele tenha partido há 4 anos, o professor Elcimar Médici Coutinho foi uma grande inspiração na minha vida, há mais de 20 anos atrás. E era um cara que já pensava diferente, né? Na humanidade sempre tem essas pessoas, né? Os grandes gênios que pensam fora da caixa, que fura a bolha, né? São considerados os malucos, né? Os malucos, são considerados malucos. Tem uma frase, eu acho que é do Raul Seixas, né? Que ele fala que ele é um maluco, né? Ele diz, olha, que ele será maluco se ele começar a pensar igual aos demais. Mais ou menos isso. Claro, uma forma engraçada de dizer que é importante você ter uma visão diferente para poder a humanidade poder evoluir. Não necessariamente todos irão fazer isso, que faz parte da evolução humana. Mas o professor Elcimar Médici Coutinho, ele há 50 anos já falava isso. Na realidade, há mais de 50 anos. 50 anos foi quando ele desenvolveu uma tecnologia e ele já dizia, e ele escreveu um livro muito polêmico. Você imagina, em 1970, o cara dizer que a menstruação é inútil, né? Eu imagino que não gerou. Exatamente. É tão... que hoje ainda gera, né, essa repercussão. Hoje ainda gera essa repercussão. E ele escreveu o livro Menstruação, a Sangria Inútil. Foi tanta polêmica que para esse livro entrar nos Estados Unidos, ele trocou de nome, ele mudou o contexto, né? Ele colocou assim, no título do livro na americano, que é Menstruação, uma sangria necessária? Ele faz uma pergunta, né? Diferente, porque é um outro público, né? Então, por que eu vou falar do professor Elcimar? Porque foi ele e uns outros estudiosos da área na época percebeu algo que estava nos nossos olhos e a gente não estava vendo, tá? A natureza, na sua grandiosidade, não programou a mulher para menstruar de forma corriqueira. Talvez seja o único ajuste da frase do professor Elcimar, tá? Que ela não é inútil.
tá certo? Mas eu notei o tom irônico na sua fala. Ou seja, menstruar todo mês é inútil. E eu vou explicar. E aí é onde nasce o problema da endometriose, na sua maior gravidade. Porque a mulher foi programada para ter filhos. E isso não é uma fala sexista. Isso não é uma fala de dizer que a mulher ela tem que só parir e tudo mais. Não, eu estou falando de uma evolução de 300 mil anos, que nós só evoluímos o cérebro. O nosso intestino continua o mesmo 300 mil anos, os nossos músculos, os nossos ossos, o nosso organismo como um todo. Só o cérebro evoluiu. Só o cérebro. É tanto que, eu vou abrir um parênteses aqui, eu quero dividir com vocês, porque muita gente acha que eu sou 100% carnívoro. Não, eu sou onívoro. Onívoro. Eu sou aquele que come carne e vegetais. E existe um grupo radical que defende o carnívoro, tá? 100% carnívoro, embasado nos nossos antepassados. Há 300 mil anos, Alberto, o homem comia carne, só carne. Não comia só carne. Há 300 mil anos, para o homem comer a carne vermelha, ele saía com um grupo, um bando, para caçar durante uma quinzena, um mês para caçar o mamute. E muitas vezes o mamute não era caça, e sim o que matava o ser humano. Muitos humanos morriam na caça, porque os mamutes matavam eles. Então eles voltavam frustrados, não conseguiam comer. Então eles viviam de quê? Ou de peixe, ou de algumas aves pequenas e de coleta de vegetal. O intestino do ser humano, ele é adaptado para isso. Então, desde aquele tempo para cá, a gente comia menos de 10% de carne vermelha. A gente comia proteína animal. E é essa a grande diferença. O ser humano, ele comia menos proteína vermelha, de carne animal vermelha, do que os demais. Agora, mas se você comparar isso à evolução humana, ele comia mais do que hoje. Não, pelo contrário, o ser humano hoje come muito mais carne vermelha do que no passado. Eu já achava o inverso. Né? E não é. Nós temos que continuar comendo a carne vermelha, mas em menor quantidade. E a ciência provou, porque a carne vermelha é a proteína animal que mais acidifica o corpo humano. O que significa isso? Que maior faz predisposição a doenças como o câncer e o processo de envelhecimento. Carnes brancas, não, tem menos acidez. Então, isso é mais uma prova que essa fala está desconectada, tá? Então, eu defendo ser onívoro, você misturar carnes, a proteína animal, independente dela, com vegetais. E reduzir o número de carne vermelha. Se eu tenho 7 dias na semana, ponto. E essa é uma das falas da origem dela também. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou pegar esse mesmo exemplo do ser humano e a carne vermelha com a menstruação. A mulher, ela tem uma fase do ciclo, tá? Que é o 14º dia, que a partir ali do 10º dia após a menstruação, ela sobe um hormônio chamado estrogênio. E ali vai começar a cair depois do 18º. Essa fase do 10º dia ao 18º dia após o início da menstruação é chamada fase do estro. Estro. Não esquece essa palavra, do grego, que significa cio. Cio, o mesmo do animal. O mesmo da sua gata, o mesmo da sua cadela, o mesmo da sua... qualquer outro animal que entra no cio. E é nessa fase, do 10º dia ao 18º, que a mulher está mais o quê? Vaidosa. Que a mulher está mais propensa a receber o homem. Que ela está mais, com a pele melhor, a pupila dilata melhor, o cabelo está melhor. Por quê? Porque ela está com influência do estrogênio, que é o hormônio do cio, tá? E faz com que ela copule, que ela tenha um filho. Se a natureza preparou ela, olha como a natureza é esperta, eu vou preparar essa mulher, vou deixar ela pronta para ela engravidar todos os meses. Então, ela atrai outros seres há 300 mil anos, tá? Porque, como eu sou um bom discípulo de Elcimar Coutinho, eu gosto de ser polêmico. O ser humano, ele não nasceu para ser o quê? Monogâmico. O ser humano tem características poligâmicas. No entanto, com a evolução humana, nós decidimos ser monogâmicos, e é um ato de lealdade. E é por isso que eu sempre coloco, meus princípios, eles são inegociáveis. Quando você, Tiago, que tem um nível de testosterona a mais de 800 de testosterona, que isso
algo explosivo dentro de você em termos de instinto. E você controla esse instinto da testosterona, que era para estar despertando em você sensações incríveis. E desperta. E você resolve canalizar isso para uma única mulher. Isso é a maior prova de amor do Tiago pela sua esposa. Isso não é uma questão de regra biológica, é uma questão de regra social e dos seus princípios. Exatamente. A mesma coisa aconteceu com a menstruação. A mulher, ao longo do tempo, ela foi programada para ter de 18 a 20 filhos por vida. Até antigamente, na época dos meus pais, na verdade, eram 10 irmãos. Exatamente. 12. Por quê? Porque ela engravidava, passava 9 meses com o bebê no colo, dentro do seu útero, não menstruava, o hormônio da gravidez faz com que ela não desenvolva processos inflamatórios dentro do corpo, a própria progesterona não deixa desenvolver o endométrio, então ela não teria crise de endometriose na gravidez, né? E aí ela pare. Quando ela pare, ela vai dizer assim, aí Alberto, e agora? Ela libera um outro hormônio, chamado ocitocina e prolactina, que vai produzir o leite e fazer com que o leite saia. E aí, essa prolactina não deixa ela ovular, não deixa aumentar os níveis de estrogênio. E enquanto ela estiver amamentando, ela não está liberando o nível de estrogênio. Geralmente, as mães amamentam 2 anos, era o programado. A mulher contemporânea escolheu fazer isso em 3 meses só. Deu para entender agora? Então, o que acontece? Caiu esses níveis de hormônio, ela perdeu a proteção, ela perdeu o seguro DPVAT dela, ela perdeu o seguro de blindagem. Ela ficou exposta aos problemas, entendeu? É muito difícil mesmo você ver uma mãe hoje que amamente durante exatamente. um ano, imagina 2 anos. É por isso que eu falo, o especialista de endometriose, Tiago, não é um especialista que passa remédio não, cara. Existe uma frase que diz assim, aquele médico que só medicina sabe, ele nem medicina sabe, tá? Para você tratar endometriose, você tem que saber de antropologia, você tem que saber de teologia, você tem que saber de sociologia, você tem que saber de psicologia humana, você tem que saber de comportamento humano. Não é só medicina. Me perdoe aqueles que acreditam nisso, mas está indo num caminho totalmente equivocado. Então a menstruação, ela não veio para ser uma rotina. Agora, vamos ser sensatos? Me diga, faz sentido eu ter 18 filhos nos dias atuais? Realmente. Não. Por isso que eu digo, o mundo não está acompanhando a evolução na mesma velocidade. Então, na década de 60, houve o boom da liberdade feminina com o advento da criação da pílula anticoncepcional. E aí controlaria esse processo reprodutivo e faria com que a mulher não estimulasse o endométrio. Em tese, isso, em teoria, seria perfeito. Mas a gente sabe que o consumo exacerbado de hormônios por via oral também pode ativar a doença de uma forma indireta. Porque a matriz da mulher é engravidar a cada 2 anos. Essa é a matriz da mulher. Se ela optou em não engravidar a cada 2 anos, a conta vai chegar. E ela vem em forma de quê? De menstruação. Pra você ter uma ideia, uma mulher, na sua idade normal, ela vai menstruar mais de 400 vezes na vida. Mais de 400 vezes na vida. Você se deu conta que ela foi programada para menstruar no máximo 3 vezes na vida? Entendeu, Tiago? Então, naquele ciclo, exato. Os 2 anos de amamentação. Exatamente. Os hormônios vão ali agindo. Exatamente. De 3 a 4 vezes na vida. Por quê? Porque o processo de menstruação precisa de processo inflamatório para poder sair o endométrio. Então, quem é que vai aguentar a vida toda processo inflamatório? Por isso que, erroneamente, final da década de 90, começaram a bombar medicamentos entregando hormônios a meninas mais jovens, embasado nisso. É o único ponto que eu sou contra, tá? Que não se pode fazer isso. Você pode controlar o processo de menstruação de forma o quê? Fisiológica. E foi por isso que eu optei em fazer medicina do esporte na época, e muitos dos meus colegas ginecologistas perguntaram, você está saindo do foco, Alberto? Foi assim que me disseram, foi assim que me acolheram. Quando começaram a descobrir que eu estava fazendo medicina do esporte, mas como um ginecologista obstetra fazendo medicina do esporte? Esse é o primeiro ponto. Existe uma frase de um grande pensador que dizia o seguinte, aquilo que você faz de melhor, continue fazendo igual, não mexa no seu time. Continue fazendo
Eu discordo dessa frase hoje em dia. Por quê? Aquilo que você continua fazendo de bom, continue fazendo, mas mude a rota, pensando no futuro. Por quê? Porque hoje o entendimento de endometriose exige que você tenha níveis muito mais baixos de gordura corporal, níveis mais altos de massa muscular, entende? Então a gente sabe que o tratamento do ciclo menstrual e o tratamento para evitar o processo inflamatório crônico da endometriose está em comportamento. Comportamento. Então é sobre isso. E na verdade é assim, a gente sabe que o que deu certo lá no passado, o que foi descoberto lá no passado, existe a evolução. Então, conforme a medicina evolui, a tecnologia evolui, os conceitos vão mudando. Exatamente. Porque você falou aí da questão anticoncepcional, sempre foi uma coisa muito disseminada durante muito tempo, e até hoje existe. Sim. Mas já existiram também evoluções nas drogas para poder trazer um tratamento menos, digamos assim, eu diria arriscado, mas que prejudicasse menos os pacientes. Olha, eu fui speaker por muitos anos, por mais de 12 anos, de alguns laboratórios. Para aqueles que não sabem o que é um speaker é uma pessoa, um professor que é convidado para ensinar ou discutir ou trocar ideias com outros médicos. Traduzindo, é um palestrante com um cunho mais de capacitação, treinamento. Eu fui por mais de 12 anos speaker da indústria farmacêutica. E me sentia muito honrado e me sinto. Porque naquele momento o Alberto, ele também seguia a ciência e a ciência era muito clara. O que acontece? Ela estava norteando que os anticoncepcionais eram a melhor escolha para isso. Então, o Alberto, eu não era um professor Elcimar Coutinho. Tá? Eu me inspirava nele. Ele já estava ligado o que estava acontecendo lá na frente. Então, o Alberto era um médico, cientista também, que acredita na boa ciência, mas que acredita também nos estudos. E os estudos daquela época eram limitados e mostravam que o caminho era esse. Tudo bem. O Alberto foi evoluindo, foi amadurecendo e foi observando que eu também podia furar minha bolha. Eu podia sair da caixa. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a ler nas entrelinhas, eu comecei a entender que os anticoncepcionais não é a melhor escolha. É tanto que hoje eu não faço mais nenhum tipo de palestras pró-anticoncepcionais. Não retiro eles do mercado, pelo contrário, eu continuo prescrevendo, mas num percentual que não chega a 1%. Porque existe alguns que são muito bons e que têm ainda uma serventia para períodos curtos. É tanto que não se deve utilizar anticoncepcional por mais de 10 anos. É o que mais a gente vê, tá? Não se deve fazer isso. E eu utilizo por períodos curtos. Aí você vai dizer, por quanto tempo? Eu não uso anticoncepcionais mais por mais de 6 meses. É no máximo 6 meses. E é para resolver um problema muito específico e não para método contraceptivo. Porque para método contraceptivo existem outras coisas que a gente vai poder falar em um outro momento, no outro fala. Mas o que eu quero dizer para você? Você não sai dos seus princípios, mas você muda a rota. E é isso que eu falo, continue fazendo o seu melhor, mas enxergando o amanhã, porque as tecnologias mudam. Durante mais de 50 anos, a mulher no mundo foi sabotada com os anticoncepcionais. Para você ter uma ideia, os anticoncepcionais reduz sim a libido feminina. Anticoncepcional reduz sim a concentração óssea. Tá? Mulheres que usam anticoncepcionais podem reduzir a massa óssea. Mulheres que usam anticoncepcionais podem aumentar o seu nível de pressão intracraniana, ela vai ter mais desconforto, como cefaleia. Mulheres que usam anticoncepcionais orais, hormonais, ela vai ter muito mais chance, sim, de mascarar a endometriose. Mulheres que usam de forma constante e não racional o uso do anticoncepcional, ela vai ter mais chance de ter síndromes metabólicas, porque ele aumenta, sim, a resistência insulínica. Ele aumenta a viscosidade do sangue, porque ele aumenta o sistema de coagulação. Ele aumenta a chance de doenças tromboembólicas. É até assustador, né? É assustador. Esse relato seu aí com relação a justamente os anticoncepcionais. Exato. Os anticoncepcionais orais hormonais, sim,
leva a um processo de sobrecarga hepática. Tá? Então, se eu estou num século onde a mulher ela levanta o seu estandarte, que vai lutar para estar sendo vista como você e como eu, Tiago, como é que ela vai estar sendo vista como você e como eu se ela está sendo castrada? Porque nada mais é do que uma castração. Eu desafio qualquer atleta de alta performance começar a utilizar um anticoncepcional oral hormonal por mais de 2, 3 anos e ela manter o mesmo rendimento. Ela não consegue. Existe o mito de que a mulher que toma anticoncepcional, ela perde massa óssea, massa muscular. Ela não perde massa muscular, mas ela também não vai ganhar hipertrofia muscular adequada. Então ela tem. E se eu não consigo provocar hipertrofia muscular adequada, adivinha qual é a bomba que ela está montando para a vida dela? Tem estudos muito bem embasados que mostram que o futuro do ser humano é a musculatura. Ou seja, pessoas que têm maiores concentrações de músculo no corpo de forma adequada, principalmente no glúteo e nos membros inferiores, vai ter menos doenças metabólicas e também menos doenças degenerativas cerebrais. Então, se eu dou um anticoncepcional, como é que essa paciente vai ter um rendimento adequado? Tá? Eu vi até esse estudo aí, eu não lembro onde eu visualizei, mas deu uma lente sobre isso, falando principalmente dos membros inferiores. Membros inferiores, é onde tem maiores concentrações de receptores de insulina. Membros inferiores e glúteo. Então, quando você faz o seu agachamento, que está ali xingando o treinador, dizendo, pô, isso aqui é horrível, é pro bem. Porque as pessoas que têm o bumbum na nuca, propriamente dito, têm mais chance de viver mais saudável, tem menos chance de diabetes, menos chance de doenças cardiovasculares, menos chance de caramelização do cérebro, que é o que nós chamamos de doenças degenerativas cerebrais. Fica a dica, né? Não pule o dia de perna. Não pule o dia de perna, esse daí não pode. E reveja os seus conceitos com anticoncepcionais orais. Doutor, para a gente verificar aqui uma questão, surge a pergunta de que as pessoas querem saber de fato qual é o grupo de mulheres que estão ali naquela faixa de maior risco da endometriose. Perfeito. Antigamente, Tiago, se falava muito da mulher que estava no mundo metropolitano, vivia dentro das metrópoles. E é verdade, ela continua sendo um alvo maior. Mulheres que vivem em grandes centros têm maior predisposição à endometriose, porque ela está inalando muita fumaça, tá? Ela está inalando muita poluição, muito dióxido, derivados do petróleo. Os fast foods é um dos grandes responsáveis, porque as embalagens e os processamentos daqueles alimentos têm muitos disruptores endógenos. Você fala do plástico, né? Do plástico. O plástico é o pior assassino que possa ter na face do planeta em todos os aspectos. Hoje, se eu pegar o seu sangue e levar para um laboratório especializado, eles vão encontrar plástico no seu sangue. Plástico no sangue em forma de nanoplásticos, mas vai ter. Tá? Você pode observar, Tiago, que ao longo da vida você se expôs, por exemplo, ao micro-ondas com que idade? Então, a gente utilizava muitos plásticos para aquecer alimentos, né? Você hoje descongela a sua carne em pratos derivados desses plásticos. Aquele filme que vem cobrindo a carne nos supermercados, que é o que nós chamamos de plástico filme, ele é assim, para quem tem endometriose, ele deveria ser proibido. Porque ele libera muitas substâncias, mesmo em baixas temperaturas. Ele libera mais em altas temperaturas, é fato. Mas aí qual o erro da mulher, da doméstica lá? Né? Daquela mulher que está lá fazendo a sua comidinha? É o quê? Eu vou tapar isso aqui com esse plástico que está na geladeira. O calor daquilo vai liberar. Tá? A gente não deve usar com tanta frequência aquele tipo de utensílio para o dia a dia. Na verdade, assim, para os dias de hoje, para a modernidade que existe, da praticidade, tem que ser uma coisa muito bem acompanhada. Na minha casa mesmo, a gente trocou todos os recipientes plásticos. Eu não tenho essa vaidade não, vocês me conhecem, mas eu era do tipo que guardava os potes de sorvete. Quem nunca fez isso? Eu acho que a gente é amigo, Tiago, não é pelo fato de a gente só pensar igual,
A gente é amigo pelo fato da gente também ser de comportamentos iguais. A gente é gente como gente. Então a gente tem essa afinidade de tentar reaproveitar tudo, né? É uma Pode dissolver, é um claro. pote de sorvete, você vai botar o seu feijãozinho que sobrou, a sua carnezinha, e aí muitas vezes você bota ele no freezer, ele já libera a dioxina, aí depois você tira ele do freezer e coloca no micro-ondas, tá? Então lá em casa não entra mais isso. Não entra mais isso em hipótese nenhuma. Todos os potes são de vidros. Do outro lado agora vai ter pessoas que não podem estar comprando esses potes de vidros, concordam? Então, tudo bem, se você não pode comprar esses potes de vidros, continue comprando o seu plástico, mas não aqueça ele no micro-ondas. O dano é menor. De preferência aquele de BPA free, né? Sim. Exatamente. Que é uma coisa, digamos assim... É um dos itens que ele não tem. Isso. Tá? É um dos itens. Um outro produto são as panelas de Teflon. Recomenda-se que você use ou as panelas de cerâmica, e quando eu falo cerâmica, não é só a cerâmica linda, maravilhosa, cara, que uma panela às vezes é R$1.000, né? Não é essa panela. Eu estou falando daquela panela de cerâmica que nossos avós usavam, de argila, barro. Pode usar o vidro, pode usar o aço inox, mas nunca Teflon. Teflon, ela também ativa a doença, tá? Maquiagem, gente. Maquiagem também. Nem todas as maquiagens são liberadas para uso, tá? Existem maquiagens que têm um alto nível de liberadores de hormônios, de disruptores endógenos, tá? Que mais? Tabagismo, etilismo, mulheres que bebem. Eu só bebo de vez em quando. Não interessa. O álcool é a substância mais ocogênica que nós consumimos e é liberado. O álcool é isso. Só que existe um outro, o açúcar. Então, qual é a faixa etária, Alberto? Todas as mulheres que têm essa liberdade de fazer isso. Por isso que a partir dos 25 anos aos 35 anos são as maiores vítimas da endometriose. Mas a endometriose não nasce aí. Você começa a florar mais sintomas nessa faixa etária, porque geralmente essa mulher já está trabalhando, já pode comprar suas coisinhas, ela está casada, ela já está tendo acesso às tecnologias, mas ela nasce na criança. A endometriose nasce na criança. Justamente assim, interessante o fato da medicina integrativa. Exatamente. Né? Porque às vezes, eu tenho um problema aqui que é a endometriose, tudo bem, mas a endometriose, onde é que está a causa? O que é que pode facilitar a minha vida, já que, por exemplo, é algo que não se tem uma cura específica, né? Eu adoro quando você faz essas perguntas. Você instiga sentimentos dentro de mim. Eu não gosto dessa fase, porque ela não tem cura. Ela não tem cura se você seguir os pensamentos da medicina de hoje, tá? Uma medicina contemporânea que está se dividida em duas. Infelizmente, não era para se dividir em duas. A medicina contemporânea está se dividindo em uma medicina mais rasa e uma medicina de aprofundamento. A medicina sempre foi levada muito a sério ao longo dos séculos, de sua existência. E hoje parece até ideologia, poxa. E não é para ser vista assim. A medicina era para ser imaculada, assim como a justiça, né? Não vamos entrar muito nessa seara. Mas a justiça deveria ser imaculada, assim como a medicina. E aí todo mundo agora tem, o profissional, ele quer seguir uma linha ideológica. Não. A medicina integrativa, hoje, que é uma palavra de moda, ela nasceu como a própria medicina. O paciente sempre foi o foco principal do tratamento médico. Só em 1960 que surgiu a medicina flexneriana, que é aquela medicina onde o paciente nem nome tinha, ele era um caso, ele era um número, ele era uma doença. E aí afastou dos primórdios da medicina, tá? Aí isso contaminou toda a década de 70, 80, 90 e ainda hoje. Então ainda existem colegas médicos... A estatística, né? Existem colegas médicos que ainda enxergam o paciente como um caso, que ainda o trata como um número, que ainda o trata como uma doença. E não, o paciente não quer isso. O paciente quer ser visto como ser, 360 graus. Então, quando você diz que a endometriose não tem cura, não vai ter cura se você encarar a endometriose como doença. Entendi. Tá? Agora, se você encara a portadora de endometriose, eu digo para você
Que ela tem, sim. E o que é uma cura? É você ter o controle. É você ter um controle. É porque as pessoas acham que cura é você nunca mais aparecer. Vou dar um exemplo. Você conheceu uma pessoa que teve um câncer de mama. Aí o médico foi lá e fez a cirurgia e curou. Sim ou não? Sim. Curou. Foi essa palavra? Foi ou não foi? Por exemplo, é minha mãe. O que tu acha que eu estou dando esse exemplo? Curou ou não curou? Curou. Mas esse médico, que foi um médico incrível para sua mãe, ele deu um conselho para ela. Qual foi o conselho? Continue se cuidando. Exatamente. Continue se cuidando. Porque eu curei este daqui. Ele pode voltar em outro lugar. Não é isso? Exatamente. Quem tem câncer tem que estar sempre se cuidando. Vai ter que comer qualquer coisa? Não, vai ter que ajustar a sua nutrição, praticar atividade física, ajustar o seu sono. Por que o sono? Porque no hormônio melatonina, aquilo que eu sempre falo nas minhas falas, ele não foi feito para dormir, Tiago. Ele foi feito para corrigir as células ocongênicas que foram criadas durante o dia. Durante o dia é criado mais de 5.000 células de câncer todos os dias em nosso corpo. A melatonina faz o quê? Corrige. Corrige. Ela é para isso. Se você não é que você tem que tomar só a melatonina, só que eu lhe digo, vamos voltar a 300 mil anos atrás. 6 da tarde, Tiago, era claro ou escuro? 300 mil anos atrás. 6 horas da tarde, 18 horas. Estava claro ou escuro? Eu acho que escuro. Escurecendo. Então, quando está começando a escurecer, o organismo começa a liberar o hormônio melatonina. Leva-se 4 horas para atingir o pico máximo. 4 horas. Então, o ser humano já estaria sendo corrigido a partir daí, mas ele seria corrigido de forma plena às 22 horas. Então, ele já estaria dormindo. Por quê? Você conserta o carro do seu carro com o motor ligado? Não. Então, o organismo também não quer. Ele desliga você vai entrar em sono profundo para poder você corrigir ele a partir das 22 horas, certo? Ótimo, perfeito. No mundo atual, às 18 horas está escuro o dia, mas as luzes não. Nós temos as luzes, e as luzes é feita de LED, luz azul. E hoje, muito mais ainda, é o próprio celular. O próprio celular, as telas. Então, você vai dormir às 22 horas. Digamos que você vai deitar, você é uma pessoa disciplinada. Eu fui deitar às 22 horas, mas eu estava com o celular até 5 minutos antes. Quantas horas depois você vai receber a dose máxima de melatonina do seu corpo sendo produzido normalmente? 4 horas depois. Lembra que eu falei que leva 4 horas? Então, se você dormiu às 22 horas, você vai ser começado a corrigir. Que horas? 2 da manhã. 2 da manhã. Você perdeu 4 horas de correção no seu corpo. Um dia, tudo bem. Mas a sua vida toda, olha o que você perdeu. Todos os dias. Só que eu estou falando de uma pessoa disciplinada. A maioria da população está dormindo mais de meia-noite. Se eu estou dormindo mais de meia-noite, a melatonina vai ser corrigida 4 horas depois, 4 da manhã. Se é 4 da manhã, que hora você está acordando, Tiago, para ir trabalhar? 6 horas da manhã. Você dormiu quantas horas mesmo, de verdade? 2 horas. Ou seja, você deixou todas aquelas células no seu corpo, cancerígenas, na sorte, meu amigo. É na sorte. Você está tirando sorte todo dia. Todo santo dia. E não esqueça, a endometriose, essa é uma fala sobre câncer, mas lembre-se, a endometriose, ela se comporta como tal. Ela não é câncer, mas ela tem o mesmo comportamento do câncer. É uma doença de caráter genético, progressivo e recidivante. Ela gera neoplasias, claro que pode se tornar algum câncer no futuro, mas é sobre isso. Então, o que se faz hoje em dia? Você tem como mudar todo mundo? Você tem como desligar todos os postes, desligar todos os celulares, deixar o mundo escuro? Não tem, né? Então, você repõe a melatonina. Por quê? De 10 a 15 minutos depois, ela já está no nível suficiente para começar a corrigir. Então, a melatonina não foi feita para dormir, ela foi feita para corrigir. É só por isso aí. Interessante. E assim, hoje, as mulheres que são diagnosticadas com a endometriose, quais seriam as opções de tratamento? Muito bem. Eu sou da velha guarda, né? Eu sou da velha guarda. Eu trabalho com endometriose há 18 anos. E durante toda essa minha vida, eu aprendi no início que a endometriose era feita, o tratamento era cirúrgico. E, claro, como todo jovem médico quer se tornar o melhor,
Então, eu me enveredei no mundo da cirurgia. Fui fazer cirurgia minimamente invasiva, fui me aventurar nos melhores centros para aprender a operar com as melhores técnicas e sempre com um outro olhar. E eu comecei a ficar muito crítico. Até que, ali, mais ou menos em 2015, eu comecei a realmente furar a bolha e entender que existem casos de tratamentos que são cirúrgicos, mas a doença ela é clínica. Mas olha só, eu só vim me dar conta disso em 2015, Thiago. Em 2015, entendeu? O professor Elcimar, entre outros, já estavam há 50 anos falando sobre isso, tá? Só que eles não eram bem vistos. Porque o que eu vejo hoje, desde o início, que quando foi entregue ao tratamento da endometriose só aos cirurgiões, e eu estou dentro desse time, a gente queria a ferro e fogo tirar a doença, tá? Como se fosse uma erva daninha. Cortei, exato. Procedimento. A visão da cirurgia da época era essa. Eu estou ali com uma erva daninha, eu vou tirar aquilo ali na raiz. Mas quantas vezes, Tiago, quantas vezes você pediu para capinar o seu jardim, tirou todas as ervas daninhas, um mês depois, 2 meses depois, tudo de novo. Tá, tudo de novo. É assim a endometriose. Não será um mês depois ou 2 meses depois. A gente sabe que se você fizer a cirurgia e não tratar a paciente, não colocar ela como prioridade, Tiago, vai voltar tudo de novo no prazo de até 2 anos. Tudo de novo. Só que agora ela não vai estar com a mesma anatomia de anteriormente. Entendeu? Então existe a indicação formalizada de cirurgia, que são poucas. Existe. Uma delas é a gravidez. A mulher que não conseguiu engravidar de forma clínica e falhou os seus tratamentos por ou não se adaptar ao tratamento, ou até mesmo comportamental, ela não se adaptar de forma comportamental ao tratamento clínico e ela querer algo mais rápido, pode ser indicada a cirurgia, ponto. Mas tem uma outra opção, a FIV, fertilização in vitro, tem o mesmo nível de evidência de sucesso do que a cirurgia para fins de gravidez. Então, a cirurgia não é mais o absoluto para indicação de gravidez. A FIV pode ser feita, mas todos os dois, tanto a FIV quanto a gravidez, você tem que ter uma preparação 360 graus dessa paciente. Qual outra indicação de cirurgia? Endometriose com órgãos-alvo, que você não tem como ficar tratando com hormônios, pacientes que não têm como receber esses hormônios. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem endometriose, sei lá, no coração. Todos os meses ela vai ter uma pericardite? Então, eu poderia usar um baita de um hormônio, super legal, mas ela também não pode usar esse hormônio porque ela tem um quadro que proíbe ela usar esse hormônio. Então, eu teria que ir em cirurgia. Então, assim, não é mais uma indicação absoluta. E eu quero falar algo que foi muito importante. Há mais ou menos 2 semanas, 1 semana e pouco, com o maior congresso de endometriose do mundo, que só tem o nome de Congresso de Endometriose, né? O nome, na realidade, é Congresso de Cirurgiões de Endometriose. Mas, enfim, o nome é Congresso Internacional de Endometriose, mas ele é mais direcionado para cirurgiões do que para clínicos. Mas esse ano foi diferente. Já começaram a fazer algo que eu esperei. O professor Elcimar esperou 50 anos para ouvir isso. A maior autoridade de endometriose no mundo hoje foi categórico no Congresso, que disse o quê? Que o futuro do tratamento da endometriose não é a cirurgia robótica, não é a cirurgia de alta complexidade, não. O futuro da cirurgia de endometriose é a paciente, é o tratamento clínico, é o tratamento 360 graus, é o tratamento que envolve profundamente os níveis comportamentais dessa paciente. Você poderá lançar mão de tecnologias, sim, mas mais para diagnóstico precoce. As cirurgias em si, há uma tendência, e eu deixo o recado para aqueles que só acreditam nisso. O futuro não é dela, o futuro, cada vez mais, as pacientes irão operar menos, essas que estão recebendo conhecimento e não informação. Tá? Se eu falar que a cirurgia, põe na sua cabeça, Thiago, você é um cara dos negócios, você é um administrador nato, um cara de formação administrativa, o cara sabe tudo sobre business. Você é assim. Mas o que você sabe em profundidade sobre saúde?
Você sabe porque você lida com uma empresa de saúde, mas em profundidade. Em profundidade, o que eu recebo de aula, né? Quando a gente Exatamente. Hoje você vai sair daqui com essa profundidade, porque você está no Fala. Exatamente. Que é a grande ideia desse projeto. Não é trazer informação, é trazer conhecimento. Mas se eu digo para um paciente, eu coloco no Instagram de uma forma assim, olha, os tratamentos da endometriose é esse aqui, e a cirurgia. No entendimento de todo o legado que a cirurgia deixou na humanidade, todo mundo vê, cirurgia. Cirurgia então resolve tudo. Cirurgia vai tirar a doença. Eu vou para a cirurgia. Mas não é assim. O mais prático, né? O mais prático. E não é assim. Não é assim. Pode ser que algumas pacientes saiam com grandes benefícios com a cirurgia, mas pode ter certeza que outras vai ter grandes prejuízos. E isso é uma grande parte. Porque nem todos os cirurgiões estão capacitados a fazer esse procedimento e acredito que muitos que dizem que fazem, não fazem bem feito. E isso não é uma fala antiética, é uma fala de realidade. Por quê? Porque eu recebo muitas dessas pacientes nos nossos consultórios. E não só no privado. Quando eu estava nos ambulatórios públicos, era uma coisa que era mais comum. Fazia cirurgia brilhantemente, mas não dava condução. E isso, para mim, não é operar bem. Operar bem, Thiago, não é só ter uma técnica incrível, é dar continuidade, é dar suporte, é dar 360, é dar integração do paciente ao tratamento. É justamente isso que vem mudando, né, os rumos da medicina, porque às vezes as pessoas iam ali procurar um tratamento para algo específico, como da endometriose, e na verdade eu até brinco com alguns profissionais médicos que eu conheço, né, que vocês são psicólogos também. Também. Né? Não tem o título, mas assim, tem aquela orientação e a preocupação com o paciente. E tem que ter esse olhar. O médico, seja ele clínico, cirúrgico, hoje eu me encaixo nos dois, eu sou clínico cirúrgico, mas eu opero cada vez menos. E isso é uma escolha minha mesmo, tá? Por acreditar que aquela doença que eu resolvi inchar, porque hoje nós temos no mercado alagoano, nós temos ali mais de 400 médicos sendo colocados no mercado todos os anos, tá? Vai ter médico para todo mundo. Não se preocupe, tá, gente? Vai ter médico para todo mundo. Mas eu não quero ser aquele médico que vai resolver tudo. Eu não quero ser um canivete suíço. Eu quero ser um instrumento para determinada coisa e fazer bem feito. E é por isso que eu resolvi inchar o meu trabalho. Quando eu saí da obstetrícia, e muita gente ficou reclamando, até minha própria esposa ficou chorando as pitangas, mas como? Né? Porque eu tenho mais de 12 mil partos. Eu trabalhei toda a minha vida com gestação de alto risco. Como você vai deixar a obstetrícia? Ela quase comeu meu juízo, Thiago. Quase comeu meu juízo. Né? E ela come até hoje. Fui muito feliz fazendo isso. Mas a obstetrícia, ela dedica-se um tempo integral. Eu estava de plantão todos os dias, 24 horas. Telefone ligado sempre ali? Sempre ligado. E tudo bem quem quer fazer isso. Só que eu queria fazer algo do que eu acreditava também que eu poderia ajudar, porque é a minha expertise, é o que eu faço de melhor hoje, é tratar de pacientes com doenças de endometriose. Então, peraí, é uma doença que acomete 15% da população mundial. Então, por que eu vou deixar de ajudá-las? Só que para a endometriose não existe brincadeira. Eu não posso ser raso. Todos os anos, Thiago, eu invisto no mínimo 60 a 70 mil reais só em conhecimento. Eu invisto no mínimo de 60 a 70 mil reais todos os anos para o aperfeiçoamento da endometriose. Isso é muito importante. Isso é importante. Quem está do outro lado não vê. Acha que é só ler um artigo, não é assim. Não é assim. Então, para mim fazer essas viagens, para mim fazer esses aprofundamentos, eu me ausento da minha região. E obstetra não é aquele que se ausenta, é aquele que está ao lado de. A palavra obstetra vem de obstare, do grego, que significa aquele que está ao lado de. Então, eu resolvi sacrificar essa outra arte minha para me dedicar a uma arte que tocou meu coração há mais de 18 anos e que hoje eu sou muito feliz por ressignificar vidas. Hoje, é a mesma emoção, Thiago, de tirar uma criança e entregar para uma mãe. Nós somos os condutores da vida. Já observou o obstetra? Você direciona a chegada do seu filho.
mas eu resolvi fazer outra coisa. Eu resolvi conduzir a pessoa a se reconectar na sua rota. E isso é o médico da endometriose. E aí a gente sabe também que a endometriose, ela afeta, né, as mulheres de forma física e emocionalmente. Fala um pouquinho sobre isso. Bem, a endometriose, ela depende também, Tiago, de uma coisa chamada disbiose. Disbiose. Existe um grupo de bactérias que moram no nosso intestino que é chamado de estroboloma. Estroboloma. Cada vez mais nós estamos estudando a microbiota, tá? É um mundo... Vou dizer uma coisa para você. Você conhece todo o universo? Não, né? Recém lançamos uma grande sonda que está mostrando imagens nunca vistas antes, né? Que é o Webb, né? O telescópio Webb lá. Hoje, eu posso dizer que a gente também não sabe 1% da nossa microbiota. É um outro universo. Nós temos tantas sinapses no intestino como no cérebro. Não é à toa que é chamado que o intestino é o segundo cérebro. Então, existe essa flora essa biota chamada estroboloma, que ela é responsável pela limpeza do excesso de estrogênio no nosso sangue. Então, aquela mulher que tem muito estrogênio, ela vai ativar algumas doenças. Quais? Vai ativar mama, cistos de mama, nódulos de mama, câncer de mama. Ela vai ativar no nosso corpo miomas, endometriose, adenomiose, câncer de endométrio, câncer de ovário, aumento da resistência insulínica, doenças tromboembólicas, pode também levar a doenças de tireoide e por aí vai. Tá? Então, essas bactérias, ela faz o quê? Olha, tem ali excesso de estrogênio no sangue. O estrogênio vai para o fígado, sai na bilis, a bile cai no intestino, a estroboloma pega e joga nas fezes. E limpou a mulher. O problema é que nós estamos comendo muito açúcar, muitos alimentos de alto índice glicêmico, ultraprocessados, consumo excessivo de bebidas alcoólicas. É tanto que no sul e sudeste, a mulher já ultrapassou o consumo de bebida alcoólica mais do que o homem. Tá? Sul e sudeste. Né? O uso de substâncias que podem provocar o que nós chamamos de desequilíbrio da microbiota. E aí você acaba matando essas bactérias, por isso que sua barriga estufa. Lembra que eu estava falando no início? A gente fala até, por exemplo, existe dentro desse tratamento que você faz, então, muitos médicos agora estão fazendo de fato o tratamento da microbiota. Exatamente. Para poder entrar com o tratamento dos outros medicamentos. Exatamente, né? Isso. Na verdade, assim, a gente percebe que cada vez mais a importância de você não trabalhar no tratamento da doença, mas sim na prevenção. Na prevenção. Eu vou te dar um exemplo, Tiago. Eu digo isso porque eu acompanho vocês de perto. Quando vocês fazem um planejamento aqui, vocês já só dão as ordens para os funcionários? Façam isso? Ou vocês reúnem ele, fazem um treinamento, uma capacitação, tudo mais? Todo o processo. Exatamente. O tratamento da endometriose é a mesma coisa. Eu não posso dar apenas um remédio. Eu tenho que fazer o quê? Preparar o paciente. Eu tenho que fazer a detoxicação estrogênica dele. Eu tenho que limpar ele. Eu tenho que ajudar. E isso já entra com um brinde. Qual é? As pacientes com endometriose, na maioria das vezes, têm um percentual de massa gorda um pouquinho maior. Ela está realmente com um quadro metabólico alterado. Então, você acaba melhorando também o shape, a performance. Você atira no que viu, acerta no que viu. Assim a paciente pensa, mas não, a gente está mirando nos dois. Tá? A gente está mirando nos dois. Então, para você começar a tratar a endometriose, é por aí. Mas por que eu falei isso? Por quê? Porque quando você entra em disbiose, começa a crescer fungos demais no seu intestino, e os fungos têm uma capacidade incrível de intervenção cerebral. Ele manda uma mensagem para o cérebro, mandar comer doces, comer açúcar, comer trigo. Tá? Isso é mais do que provado. É tanto que as mulheres que têm candidíase de repetição, ela quer o quê? Comer o quê? Doce. Ela quer comer altos índices glicêmicos, porque tem que alimentar aquela candidíase. Entende? Então o cérebro, o intestino começa a mandar mensagem para o cérebro através do supercrescimento ou bacteriano ou fúngico, e isso provoca um desequilíbrio. Então as mulheres ficam mais ansiosas e mais depressivas. Tá? Esse é um ponto biológico.
Essa é uma característica biológica da portadora da endometriose. Ela vai ter uma interferência cerebral com influência intestinal. Agora vamos para o comportamental? Vamos. Se você tem uma mulher que não consegue, ela na cabeça dela é uma mulher incrível, cheia de pensamentos, cheia de ideias incríveis, mas ela não consegue executar, porque ela se sente limitada. Uma mulher que ama seu marido, que gosta de ter relações com ele, de fazer amor com ele de uma forma sobrenatural. Ela se entrega de corpo e alma, mas a partir de agora ela não consegue mais, porque ela não consegue nem deixar ele a penetrar. A mulher que gosta de carregar seu filho no colo, ela não consegue ter forças ou não suporta a dor. Uma mulher esportista que desenvolveu a doença após, por exemplo, um procedimento, porque a endometriose pode ser desencadeada através de procedimentos como a própria cesariana, quando ela é feita de uma forma a palavra não é correta, mas não tão cuidadosa, porque você pode provocar a endometriose iatrogênica, tá? Que é aquela que é provocada. E ela era uma pessoa super do bem, super normal, super tranquila, e do nada, depois do segundo filho, do primeiro filho, foi lá e começou a desenvolver a doença. Pode desenvolver. E aí? O emocional dessa paciente vai ficar ruim. A paciente com endometriose vai começar a dormir ruim. Se ela não dorme ruim, ela não é reparada. Se ela não é reparada, ela vai aumentar os níveis de estresse. Então, no dia seguinte, ela vai estar fadigada, vai estar cansada. Então, ela vai se sentir a pior mulher. Ela não vai querer mais sair, ela não vai querer mais ter interações sociais, ela não vai querer mais sair com o marido, ela não vai querer mais estar nos encontros da empresa. Por quê? Porque antes era uma super mulher e agora ela está com a cara de uma mulher destruída. Me diga, na cabeça feminina, principalmente na cabeça feminina, ela não aceita, em hipótese nenhuma, ser exposta ela não estando bem. Por quê? Porque o papel biológico da mulher na natureza vou utilizar o meme, é ser amostradinha. É ser amostradinha. A mulher é a flor que atrai a abelha para polinizar, cara. A mulher, ela tem uma função. Por que a mulher tem uns traços tão bonitos? Por que a mulher não tem a mesma aparência de um ser humano? Já se deu conta disso? Já se deu conta disso? Ainda não. Né? A mulher, ela tem esses traços finos para poder fazer a atração. É como uma flor. Ou você acha que a abelhinha vai pousar no espinho da planta? A abelhinha vai pousar na folha da planta? Não. Ela quer estar plena para poder... Exatamente. Esse é o papel da mulher. Aparecer, digamos assim. Esse é o papel da mulher. Entendeu? Então, a mulher, até mesmo nos estudos teológicos, mostram. Primeiro foi feito quem? O homem. Aí, quando você quer aperfeiçoar uma coisa, você não cria um protótipo? Vou criar isso aqui. Agora eu vou aprimorar isso aqui. Eu vou criar a mulher. Uf, a mulher é a cereja do bolo. Deu para entender isso agora? Então, se a mulher é a cereja do bolo, ninguém quer botar a cereja murcha aqui. Quer botar a cereja mais brilhante, mais suculenta. E é assim que ela quer ser vista. E isso não é uma fala sobre vaidade. É uma fala sobre como estar por dentro. Porque você pode até estar maquiada, bem vestida, mas por dentro você não está bem, então você não vai fazer uma entrega. Você, como um gestor incrível, você sabe disso, que uma pessoa que não está bem, ela não consegue produzir. Se ela não consegue produzir no seu trabalho, como é que ela vai produzir em casa? Como é que ela vai produzir com seus filhos? E essa produção que eu estou falando é interação. É a mulher que grita com seu filho, é a mulher que não quer estar com ele, quer estar sozinha no quarto por causa do silêncio. Gente, bota só isso na sua mente. Se você escolher ser mãe ou ser pai, mas eu vou falar para as mães que são portadoras de endometriose. Os nossos filhos têm como heróis os pais até os 12 anos. Depois disso, eles vão começar a ter outros heróis. O herói da música, o herói do futebol, outros heróis. E eles vão querer estar curtindo isso. Então, se nesse processo da endometriose você está desequilibrada nessa fase, você vai perder o momento mais importante da sua vida, que é o momento de construção de princípios e conexões com seu filho. Lá na frente, ele só vai estar ligado ao fator genético. Vai ser aquele filho que, quando você estiver na velhice, ele vai mandar a um cuidador, vai mandar uma pessoa cuidar de você, porque você não criou esses princípios e esses vínculos.
E isso não é uma fala sobre achismo, essa é uma fala real. Então, os momentos mais importantes que você tem de criar vínculos com seu filho, e você está doente de uma doença que limita as suas emoções, limita as suas conectividades, o que vai acontecer com você? Você vai perder a parte mais importante da maior missão que foi lhe dada, que é cuidar do seu filho e cuidar da sua família. E quando eu falo isso, o seu marido entra junto. Então é sobre isso, Thiago. A mulher, ela... Essa foi forte, essa foi... né? Foi profundo aí. Mas é isso mesmo. A mulher, ela... O cuidado da endometriose não está limitado a dar um remédio para dor. É fazer com que ela se reconecte com ela mesma para poder ofertar aquilo que foi mais de bonito entregue a ela, então, que é inspirar, que é fazer com que as pessoas a enxerguem. Então, assim, muito importante, né, a gente reforçar aqui a questão de procurar um profissional médico, né, para ter orientação. Exato. Né? Eu acho interessante que Santos, assim, ele não puxa para ele. Procure o seu profissional médico de confiança. Exatamente, né? Exatamente. E aí faça esse trabalho, porque assim, com essa última fala que você fez aí, né, da questão da fase ali dos filhos, eu acho que muita gente está até refletindo nesse momento sobre essa questão aí. Então é muito importante que você trabalhe na prevenção. Exatamente. Né? Porque é muito mais barato. Né? Sempre foi. É muito mais barato, só que as pessoas só procuram um médico, um profissional médico, quando tem um problema de fato, uma doença de fato. Então, é interessante que as pessoas comecem a procurar o profissional médico antes das coisas acontecerem. Exatamente. Acontece, por que acontece tantos acidentes com panela de pressão ultimamente? Você observou isso? Explosão, aparece na internet, né? Porque as pessoas estão vendo que está vazando, mas dizem, eu vou levar depois. Ou então, eu vou botar isso aqui para segurar isso aqui. Aí explode. O ser humano é a mesma coisa. Começou a dar sinais de que está acontecendo alguma coisa fora do seu padrão, procura ajuda. E isso não é uma fala mais sobre endometriose, é sobre tudo. Isso. Né? É sobre tudo. As farmácias magistrais, ela tem essa peculiaridade importante. Talvez a coisa mais importante das farmácias magistrais são essas. Porque nós conseguimos trabalhar com uma prevenção muito maior do que aquilo que é desenvolvido como remédios. Exatamente. Na indústria farmacêutica. E ajustado, né? E ajustado. Paciente específico. Exato. Né? Na dose específica. Você tem uma ideia, Thiago? A gente não consegue mais absorver nutrientes como era antigamente. Quer um exemplo? Você vai no supermercado, entrou agora no supermercado X, o que você costuma ir. Aí você encontra um pimentão. Você encontra um pimentão desse tamanho, Thiago. Lindo, vermelho, coisa mais linda do mundo. E tem um outro lá, desse tamanhozinho, raquítico, miúdo. Qual que você vai levar? O cara vai querer levar o maior, né? Pois bem, aquele dali não tem 50% dos nutrientes que tem o miúdo. Entendeu? Então, os legumes, os vegetais deveriam ser realmente fora dessa mudança transgênica que há desenvolvendo. Por quê? Porque a mudança transgênica não veio para os olhos só. É uma técnica também para a venda, tá? Mas a mudança transgênica era para aumentar a produção em menor escala de tempo. Só que isso tem um preço. Aquele solo não vai ofertar organismo suficiente para aquele tipo de planta, entende? Então, tanto que você for observar, se você for numa feira, de produtos ecologicamente corretos, plantados corretamente, você vai ter o quê? Produtos menores, produtos não tão atrativos visualmente, mas com maior índice de nutrientes. Então, todos os pacientes que consomem a alimentação hoje atual têm menos índice de nutrientes. Então, você tem que ser reposto. É por isso que a farmácia magistral tem o seu ponto mais importante, que é isso, é a prevenção da doença. Exatamente. Então, assim, agradecer, né, aqui a presença do Dr. Alberto, para a gente é uma honra, né? Sempre uma aula, né? Sempre é uma aula que a gente recebe aqui. Né? Então, assim, queria que o doutor fizesse as considerações finais para poder a gente fechar esse programa que para mim hoje foi fantástico. Tiago, ao longo dos anos eu tentei aprender o máximo possível sobre como cuidar das pessoas, mas eu vou dividir com vocês algo que eu venho desenvolvendo de uma forma ainda muito mais aprofundada. Para que você obtenha o sucesso do seu tratamento, você primeiro tem que ter conhecimento.
e não informação. Segundo, você tem que ter entendimento que você é uma tricotomia. O que significa isso, Alberto? Você é alma, corpo e espírito. Você não é só o corpo, você é alma. Alberto, o que é alma? A alma nada mais é do que tudo aquilo que você carrega. Todas as suas crenças, todos os seus ensinamentos, todas as suas limitações, todos os seus impulsos, tudo aquilo que foi ensinado ao longo da vida. E espírito? Espírito é toda a sua conectividade com aquilo que você acredita no divino. Então, o conhecimento, a tricotomia, que é o corpo, a alma e o espírito, associado à tecnologia e bem aplicada, você tem um grande poder na mão. Tem um grande poder na mão. Se você quebrar essas etapas, você tem grandes chances de falhar. Então, o grande segredo do tratamento para qualquer patologia que venha envolver, tá? Você como o principal, que para mim são todas, tá? Você tem que entender que não é um remédio que vai te curar. É a sua ressignificação. Por isso que eu falo tanto isso. É você ter metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade. Se você está disposto a ter essa mudança de mentalidade, eu te convido para uma nova jornada para ressignificar a sua vida. É sobre isso. Temos profissionais incríveis no mundo, tá? Não, o Alberto não é o único e nunca será o único. Não defendo isso. Vá naquele que te proporcionar a melhor segurança, mas já vá munida de uma mudança de mentalidade. Coloque no seu bolso a metanoia, que é mudar a mentalidade e ressignifique sua vida. Movimente seu corpo, se alimente bem, durma bem e use e abuse das melhores tecnologias. Aí você chega lá. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Foi um espetáculo, como sempre, né? A gente já tem um trabalho aí que a gente já acompanha junto, já faz um trabalho junto, né, doutor Alberto, aqui na Farmaped. Então, agradecer a todos vocês, né, que estiveram participando aqui nesse dia de hoje. E fiquem ligados para o próximo episódio do Fala Farma. Muito obrigado e estamos à disposição. É sempre uma honra, bicho. É sempre uma honra.